para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer-lhe o quão maravilhoso Ele é. Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Mas, a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a tua é incompleta. E isso ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser e na experiência dele e da experiência do seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando os seus canais estão fechados e ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Então só faço uma correção aí, né? Deus não é solitário sob nenhuma circunstância. Tá? Isso é uma forma de expressar que não há uma totalidade, né? Se não há uma comunicação plena. Tá? Mas anteriormente ali, ele expressa que a alegria não é plena porque tu não estás alegre. Não porque Deus não está alegre hoje, porque tu não está alegre. Ele não se altera. Deus, né, com a misericórdia dele, só quer ver a gente ser feliz, né? Então não há... Como que a gente não consegue ser feliz, né? Se ele quer. Eu senti isso, Kiko. Às vezes você que não deixa essa comunicação de sentimentos fluir. A vontade de Deus para mim é felicidade perfeita. Talvez seja nesses moldes que foi lembrado. E é assim na terra como no céu, diz na oração do Pai Nosso. Então vamos ver, para entender como é no céu essa questão. Deus quer a nossa alegria, e se Ele quer, por que que eu não estou alegre? E vamos avaliar aqui a questão dos pais com seus filhos, né? Da mãe que chega para o filho e diz assim: você não está alegre hoje, você não está feliz, né? Por quê? Se é o que a mãe e o pai querem. Da mesma forma, né? Se a mãe e o pai querem que o filho seja feliz, o que faz ele para não ser? Deveria ser, deveria estar, né? São as escolhas que nós fazemos a parte da vontade do Pai. E tudo que fazemos a parte a nossa mente em outra coisa fora da vontade do Pai. Então ficamos com a mente partida ou dividida, né? Então partimos do céu para outra coisa que pensamos que poderia trazer algum resultado para a gente. E como nós saímos da conexão com a alegria de Deus, então nós não deixamos de procurar a alegria, só que passamos a procurá-la nas coisas físicas. Então, aonde que está a alegria? No primeiro momento, acho que estava numa bola. Se eu ganhar uma bola, eu vou ser alegre, vou ser muito feliz.
depois era uma bicicletinha, depois era um jeepzinho vermelho de pedalar, depois era uma bicicleta, depois uma moto, depois um carro, depois uma viagem, depois um lugar, depois uma casa, depois agora um celular novo, né? Agora tinha um tempo que era uma televisão grande, né? Aquelas televisão Colorado, que eram aquelas marcas de 20 polegadas, né? De tubo de imagem. Depois inventaram uma televisão pequenininha assim. Aí, agora é uma televisão pequenininha, se tiver uma dessa eu vou ser feliz. E agora é uma de 60 polegadas de novo, né? Então, tudo isso são invenções que têm a ideia de substituir a alegria de Deus em nós. Só que nada disso satisfaz, né? É tudo insuficiente. Não consegue chegar nem perto da alegria. E, no entanto, nós trocamos essa conexão da alegria de Deus. Por isso, tentamos buscar as coisas onde elas não estão. Lembro de uma historinha que era de noite e tinha um homem embriagado indo para casa, e aí ele estava embaixo de uma luminária dessas de rua, a gente diz o poste com a luz, né, da rua, e procura, chegou alguém e disse, o que aconteceu? Perdi a chave de casa. E aí quando viu já tinha 6, 7 ajudando ele a procurar a chave, o pessoal ia passando e começando a ajudar. E alguém perguntou, mas tem certeza que tu perdeu essa chave aqui? Ele disse, não, perdi lá, mas lá está escuro. Então eu vim procurar aqui que está mais claro, né? Lá eu não ia achar, está muito escuro, né? Então a gente procura as coisas onde elas não estão. Por isso que a gente não encontra. Por isso que a gente não está alegre e feliz como é a vontade do Pai para nós. Porque nós estamos procurando essa alegria onde ela não está. E isso vai acontecendo porque nós queremos ser os autores de nós mesmos. Eu lembro de que eu tentava fazer alguma coisa lá e o meu pai disse que isso não ia dar certo, que daquela forma não ia funcionar. E eu disse para ele que eu não precisava de conselho, que eu sabia errar sozinho, mas que eu ia fazer sozinho, eu ia, mesmo que desse errado, né? Não queria ajuda de ninguém, porque era eu que estava fazendo. Mesmo que desse errado, e deu, claro, né? O pai sabe, mas o que ele pode fazer? Ele amorosamente, ele pode indicar o caminho e deixar à nossa disposição. Porque fora disto, não é amor, seria impor. E o que é imposto não é amoroso, né? Então, tudo que é imposto não é amoroso. Vamos dizer isso lá para os nossos impostores, né? Que são os que criam os impostos, são os impostores, não são? Os que impõem os impostos, né? Tudo que é imposto não é amoroso, é uma imposição, uma impostura, né? Então são os impostores que impõem, né? São impostores porque, nesse sentido, eles impõem uma coisa dizendo que agora vai melhorar, né? E aí eles fazem as suas imposições, as suas imposturas, e a gente sabe que não vai melhorar nada, pelo menos para quem paga o imposto, né? Claro, pode melhorar para quem recebe o imposto, não para quem paga. Logo, impor não é amor. E assim sendo, Deus, que é puro amor, não vai impor. Ele oferece. O amor pode ser ofertado, mas não pode ser
imposto. Então ele oferece e deixa à nossa disposição, se quisermos. É só pegar. É pedir, receberei. Batei e abrir-se-vos-á. Nesse sentido, a gente tem que acreditar que se nós não estamos encontrando a alegria e a felicidade, se eu não estou alegre e não estou feliz, é porque alguma coisa está errada. Eu estou batendo na porta errada, eu estou procurando no lugar onde não tem. E aí não vou achar. Vejam esse aspecto também, né? Louvar a Deus. Né? Deus não tem ego e nem percepção. Então, elogiar a Deus não serve para nada. Dizer como maravilhoso Ele é, não serve para nada, porque Ele não tem ego para absorver elogios, né? Porque os elogios ainda são para o ego. Né? Assim como a crítica, o elogio também está no nível do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Como Deus não tem ego, então Ele também não vai perceber o seu elogio. Então não adianta elogiar. A menos que faças a tua parte na criação, sua alegria, que deve estar sua em maiúsculo, Sim. não é completa, porque a tua é incompleta. Então é como se em algum nível Ele soubesse e Ele sabe que você não está feliz, que você não está alegre. E qual o pai, qual a mãe que vai estar feliz se o seu filho não está? Da mesma forma, o filho não está feliz quando os pais não estão, quando a mãe não está, quando o pai não está. O filho sente igualmente e também não está feliz. Isto, assim na terra como no céu, vale para quando o pai sabe que o filho não está feliz. Do contrário, nós nunca vamos receber essa informação de que Deus não esteja feliz. Então, se o filho não está feliz porque o pai não está, aqui, nesse nível, você não precisa usar isso como desculpa para a sua infelicidade. Deus é feliz sempre. Então, você não está feliz por quê? Então, Ele traz o amor de forma constante, Ele libera amor para a gente, mas quando fechamos as nossas conexões, nós não recebemos. E isso ele sente em alguma forma que a gente não consegue entender. Ele sabe que nós não estamos recebendo esse amor. Né? Então, é porque nós bloqueamos. A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados e ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Esse solitário, então, vocês risquem, né? Ele não é solitário. Só faltava Deus ser solitário, né? Se Ele é o que Ele cria e estende, então Ele ia criar a solidão para nós também. Então isso não faz sentido. Tá? Só esse aspecto. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar a sua, por letra maiúscula, alegria contigo, enquanto tu não conheceres isso com toda a tua mente. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a Ele, o que seria claramente impossível, mas Ele quer que ela seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado, porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe.
Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras, através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Deus mantém o reino para ti, mas não pode compartilhar a alegria do reino enquanto tu não compreenderes isso completamente. Então, o que é completamente? Com a mente toda, com a mente completa. Então, nós temos que alcançar toda a compreensão do que é a alegria do reino. Enquanto nós não compreendermos, nós não vamos alcançar essa ideia do reino. Acho que complementa a última frase do parágrafo anterior, quando ele fala que enquanto a gente não se comunicar plenamente com ele, essa a condição de compartilhar a alegria. O canal tem que estar aberto 100%. Então vamos lá. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a Ele, o que seria claramente impossível, mas Ele quer que ela seja trazida a outros. O que é a revelação? Vocês lembram antigamente aquelas máquinas de fotografia que era com filme? Sim, que a gente fotografava e depois tinha que revelar? Sim. Pois então, o que a gente vê naquele filme? Negativo. E como que é o negativo? Invertido. Negativo é... Imagem invertida. Aham. Então, o que nós estamos vendo aqui é a imagem invertida e tudo que é negativo. Então, o reino é a imagem positiva e tudo que é positivo. E já é a cores, né? E aliás sempre foi, é em 3D também, né, o reino. Então, vejam que essa ideia de revelar uma foto, de revelar um negativo, é a ideia da revelação de Deus. Então, nós aprendemos que dar e receber é a mesma coisa, né? Mas ele diz assim, no entanto, a revelação, a gente não pode retornar a Deus quando a tem, porque não faz sentido, né? E a revelação é tudo. Quando ele diz que enquanto a sua mente não pode compreender na totalidade a alegria do reino, você não consegue se conectar, né? Então, quando você alcança essa revelação que é pessoal e de Deus para ti, né, você compreende a totalidade da alegria do reino. E isso Deus disponibiliza para você. E a revelação é pessoal, ele disse, não é coletiva. Então, um a um, em diferentes lugares, em diferentes tempos, vai recebendo a revelação. Recebe porque busca, porque pede, porque investe para encontrar. E essa revelação, quando a encontra, o compartilhamento, ele diz que é dar e receber, a gente compartilha. Só que quando a gente recebe isso de Deus, a gente não devolve para Deus. Porque Deus já sabe tudo isso, então não há o que retornar a Deus. Mas o que ele diz? Que ele quer que a gente estenda aos outros. Ao mesmo tempo, ele diz que não há como dizer. Jorge, tem a ver com conhecimento? É a revelação, ela revela o conhecimento. É isso que é revelado. É quando a gente acessa, né? É. O conhecimento pleno. Uhum. É a iluminação, como dizem, né? Ou a santidade. O que é a iluminação? A iluminação
é quando você acessa o conhecimento pleno, né? Você entra no estado de alta irradiação da luz. Uma historinha que nós temos aqui, que parece que é científica, diz assim: para saber quando que a gente alcança isso e como é que é essa questão da luz. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E se fizermos uma experiência viajando no mesmo sentido da luz, nós vamos perceber uma determinada situação. Vejamos, se um automóvel indo numa rodovia em uma direção, norte para sul, é ultrapassado por outro que vai na mesma direção. O primeiro viaja a 100 km por hora e aquele que ultrapassa o faz a 120 km por hora. A que velocidade você percebe a passagem? 20. Ótimo. E se for na direção contrária, um vem do sul a 100 km por hora e o outro vem do norte a 100 km por hora. A que velocidade você percebe essa passagem um pelo outro? 200. Muito bem. O que eles dizem é assim, que se você viajar a favor da luz, imagine-se o seguinte: você viaja a, vamos dizer, 1.600 km por hora, que é a velocidade que eles chamam a velocidade do som. Né? Aproximadamente 1.600 km por hora, vamos colocar aí. Então, na mesma direção que a luz, e a luz ultrapassa você a 300 mil km por segundo. A que velocidade você percebe a luz passar? Não diminui nada. Ela vai passar por você a 300 mil km por segundo, não importa que velocidade você esteja. A 1.600, a 10.000, a 100 mil km por hora. Mesmo assim, a luz ainda passa por você a 300 mil km por segundo. A luz é inalterável. Ela não se altera, vendo você viajar. Ela continua viajando, passando por você. E se você for na direção contrária, a mesma coisa. Você vai perceber, não importa que velocidade você está, vamos dizer a 100 mil km por hora, você ainda vai perceber a luz passar por você a 300 mil km por segundo. Quando você alcança a velocidade da luz, o tempo para. É a eternidade. Você se iluminou. Aí você começa a irradiar a luz. E essa radiância, ela é percebida. Por isso, nas imagens que nós temos dos santos da igreja, eles têm uma coroa de luz na cabeça da igreja católica e tem luz em torno de si. E a gente também ouve falar dos iluminados, que são, a gente diz, o Buda se iluminou, né? Tem os iluminados, que são de outras instituições religiosas que na Igreja Católica chamam isso de iluminação. E como é a iluminação? A pessoa se ilumina mesmo. Ela está irradiando luz. Então, as pessoas percebem esse halo de luz em torno da pessoa, que os místicos chamam de aura, o campo energético. Ele tem, só que ele não está perceptível. Mas quando você alcança essa luz na mente, aí as pessoas começam a perceber. Então, a santidade ou a iluminação é a mesma coisa.
E quando a gente alcança esse ponto é a revelação. Aí é revelado tudo, você começa a perceber tudo e não há uma coisa que você não saiba. Aí isso é a onisciência. E não há um lugar onde você não esteja, é a onipresença. E isso é a onipotência, você tudo pode. Né? Essa onipresença aí que me atrai bastante, sabe? Eu podia estar lá no Caribe, agora eu estou aqui. Né? Mas se eu estivesse nesse estado, eu estava lá também. Né? Então, veja, o que é essa ideia de tudo é revelado ao mesmo tempo. Não tem mais mistério, não tem mais nada. Essa visão invertida que nós temos do mundo, ela é como a revelação daquele filme, aquela película, né? Aquele filme que estava negativo, onde se via negativo e invertido. Tá? Se eu bem me engano, quando a gente olhava aqueles filmes, a gente olhava assim, a pessoa parecia um fantasminha, né? Parecia o que era preto ficava branco, o que era branco ficava preto, os contrastes invertiam, né? Era alguma coisa assim também da luz, né? E quando revelava, aí a gente tinha a imagem perfeita. É isso que nós vamos ter. A perfeição. Isso é a revelação. O que ela contém, eu acho que em seguida ele vai dizer aí. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado, porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. Então não dá para dizer. O conteúdo não pode ser expressado, porque é inteiramente pessoal para a mente que a recebe. Então você quer saber o que é a revelação? Só indo lá buscar. Porque não há como dizer isto. Então como é que uma pessoa vai explicar o que é a santidade? O que é a iluminação? Ninguém conseguiu explicar isso até agora. Mas mostra através das atitudes. Estende. Por quê? Porque as outras pessoas veem isto em você. Você começa... Não adianta falar, né? Você tem que ser. Uhum. Você vai integrando isso em você. E vai irradiando. Tudo que integra, você irradia. Tá? Lembrei de uma situação aqui outra vez. Já contei algumas vezes, vou relembrar. Raquel e eu estávamos em Belo Horizonte, e aí nós passamos lá, chegamos lá numa loja tinha lá coisas indianas, roupas, objetos e coisas assim. Né? E entramos e tinha um indiano lá atendendo, era no final da tarde, e ele estava vestido com indiano, com aquele turbante, aquele lenço todo, assim. Falava muito mal o português, né? Mas falava, porque ele depois fizemos amizade, aí ele saiu dos Himalaias, ele nasceu nos Himalaias, e de lá depois ele imigrou, ele foi para Londres, ele tinha uma lojinha em Londres, e lá ele conheceu uma brasileira, casou com ela e vieram para cá. E aí ele botou uma lojinha em Belo Horizonte. E o seu nome é Narindas. E aí estávamos Raquel e eu, olhando as coisas lá, recém chegamos, boa noite, estávamos olhando as coisas, simplesmente. Né? E Narindas chegou para mim e disse: com licença. Disse: pois não. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. E aí ele perguntou assim: você já ouviu falar de um livro chamado A Course in Miracles? Que é um curso em milagres, mas não sei por que ele disse em inglês. Assim ele perguntou. Eu disse: já, eu estudo esse livro já há bastante tempo. E ele disse: você tem cara de um curso em milagres. Ele conhecia o livro. Né? Então, vejam, aí
como a gente vai integrando. Quem não sabe o que é, vai passar despercebido. Mas quem sabe o que é, vai te reconhecer. É isso que diz, vai reconhecer em você, né, a luz quando você alcançar. E são coisas surpreendentes assim, que vão mostrando para a gente como isso funciona. E é assim mesmo. A gente vai integrando aquele novo padrão e vai ficando, os outros vão perceber. Então essa iluminação, essa revelação, nós vamos estendendo a outros. Como que o São Francisco estende a santidade ou a iluminação dele? Eu lembro dele porque é um personagem bem marcante, porque quando a gente olha para uma imagem de São Francisco, lembra o quê? O amor pelos animais e pela natureza. Então, ele estende dessa maneira a revelação do amor. Então, cada um dos santos tem uma biografia. E essa biografia mostra como a pessoa alcançou. Lá no Egito, essas biografias estão ainda lá, né, para quem quer ver, estão esculpidas nas paredes dos templos e mostram como a pessoa se iluminou. Descreve de onde a pessoa veio e como ele fez e como alcançou a iluminação. E a iluminação é representada por um sol, que alcançou a luz de Deus. As múmias, elas precederam as imagens dos santos, porque a igreja ainda hoje não sabe mais mumificar, perderam a sabedoria de como se faz isso, mas as múmias eram feitas das pessoas que alcançavam a santidade, a realidade. E depois, que era para servir de modelo, de testemunha, de exemplo, eles preservavam os corpos. Os católicos, eles preservam lá embalsamados os corpos dos papas. Lá no Vaticano, tem todas as tumbas lá com os papas, né, que foram enterrados lá. Estão lá embalsamados. E servem de testemunho, assim como as imagens dos santos, que têm as suas biografias. Então, de uma ou de outra forma, estendem essa revelação para mostrar o conteúdo, não há como passar, porque é inteiramente pessoal. Vem de Deus diretamente para a mente de quem a recebe. Mas ele diz que, nesse caso, não é compartilhar, porque compartilhar se compreende ir e vir, dar e receber, que é a mesma coisa. Então não há compartilhamento, Deus passa para a mente de quem o recebe, mas ele não pode passar o conteúdo porque isso é inteiramente pessoal, é só para aquela pessoa que alcançou. E se é só para essa pessoa que alcançou, né, então ele diz, só que você tem que passar isso para frente. E como? Você não pode revelar o conteúdo. Né? O que você passa? Passa um mapa na mina. É assim, eu fiz assim e alcancei. Tá? Então esse eu fiz assim tem milhares de maneiras diferentes, como a história, a biografia de cada santo. Como foi que ele alcançou? Essa é a ideia. Ou dos iluminados, como que eles alcançaram? Esta é a ideia. Então aqui na Praça Pereira Oliveira, que é essa aqui do Teatro TAC, tem a árvore de Bó, que segundo uma bióloga amiga nossa, há alguns anos, descobriu e nos contou que o nome científico é Bombax, alguma coisa, e que é da mesma espécie da árvore de Bó, é a árvore de Bó,
sob a qual, dizem, o Buda, quando sentado, se iluminou. Agora no inverno ela floresce, ela dá uma trouxinha assim roxa, uma flor bem bonita. A trouxinha é pesada e de manhã às vezes a gente passa ali e tem bastante caído. Tem um amigo nosso que é espanhol que ele diz assim, que a letra adentra com sangue, né? Que às vezes a pessoa tem que levar uma cacetada para a informação entrar na cabeça. E eu acho que foi assim que Buda se iluminou, porque aquela coisa pesa, se ficar embaixo de uma árvore dessa, começar a cair aquelas trouxinhas de flor lá de cima, põe, uma hora vai entrar na cabeça alguma coisa. Então no inverno tem essas flores ali, fica bem, a árvore fica bem do lado do quiosquezinho que tem. Como tu não pode passar o conteúdo, tu pode restituir a outras mentes através das atitudes que esse conhecimento O conhecimento resultante da revelação traz. Que o conhecimento resultante da revelação traz. Tá? Então você não pode passar o conteúdo da revelação, mas o conhecimento resultante da revelação você pode transmitir. Tá? Então lá na Índia, em Varanasi, onde tem Sanat, que é a área budista, tem muitos templos budistas lá, estão todos concentrados numa área. Aqui diríamos é um grande bairro, assim, e tem muitos templos budistas, tem todas as linhas possíveis do budismo, que são muitas, assim como o cristianismo também, né? Tem muitas instituições religiosas que são cristãs, né? Então lá a gente fica visitando os templos, mas tem um que dizem que está construído no lugar onde Buda fez o seu primeiro discurso. E lá está esculpido no templo todo o caminho que o Buda fez, até ele ensinando para os discípulos, passando através das atitudes, né, o conhecimento que a revelação traz, né, pelas atitudes, e até o ponto em que ele conclui a sua tarefa. Daí tem aquela imagem do Buda deitado, que ele está deitado assim, escorado assim. Né? A gente tem algumas dessas por aí. Tá? Então, mostra justamente isto, tá? Que ele vai, depois que ele se ilumina, ele não para, ele começa a estender isso para as outras pessoas. Isso, o que se estende é a motivação para a pessoa aí também, né? A gente fica dando o endereço. Olha, é lá. Né? Olha para cima, se tiver uma cordinha ali, é para pegar e subir nela. Né? Qualquer possibilidade de você subir, te agarra nessa cordinha e vai. Né? Tem que ir buscando as possibilidades que se apresentam para a gente. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis porque não estão protegendo os seus egos, e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus, e Ele restituirá esse louvor, porque eles são como Ele e podem junto regozijarem-se. Deus se estende a eles e através deles, e há grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores do milagre de Deus, a quem eu dirijo
até que estejamos todos unidos na alegria do reino. Eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Quando que Deus é louvado, né? Porque fala de louvor a Deus e tal. Sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. No momento que a gente se torna verdadeiramente útil, nem que seja por um segundo, a gente está louvando a Deus. Por quê? Porque está entrando numa conexão e atingindo a plenitude naquele momento. E daí fala que isso é impossível se a gente não tiver com a mente inofensiva, porque as duas crenças coexistem. Então, de forma ofensiva não se faz isso, né? Então, o caminho de ser verdadeiramente útil é a mente amorosa e essa conexão plena. A conexão plena, ela consegue se dar a todo instante? Assim, vivendo aqui no mundo, a gente consegue? Responderei. Eu achei bonito essa parte que fala, eu te dirigirei aonde tu possa ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Seria na prática o que acontece aqui com o mestre Jorge para toda a gente. Muito lindo. Enquanto a mente não estiver totalmente íntegra, né? As duas crenças coexistem. E aí eu lembro aquela parte que fala, você não pode servir a dois senhores. Então, assim, eu assisti uma entrevista de um daqueles 3 primeiros astronautas que foram à Lua em 1969. Um deles, depois que voltaram, e eu não me lembro qual, estava dando uma entrevista no jardim da sua casa. E era um jardim imenso, com árvores frondosas e um gramado muito bonito. E ele tinha um cavalete com uma tela que ele estava pintando. E ele estava pintando uma imagem do espaço, sabe? Aquela coisa, estrela, planeta, aquela, né? A galáxia, enfim. E o repórter perguntou para ele, num momento, se ele era feliz. E ele disse que sim. E o repórter, o que o entrevistava, perguntou se essa felicidade tinha alguma coisa a ver com o fato de ele ter estado no espaço. E ele disse que sim, mas não era que precisava ir ao espaço para ser feliz, mas no caso dele aconteceu. E ele disse o seguinte: em um determinado momento, lá que teve uma folga dos seus afazeres, ele olhou pela janelinha da nave e viu lá fora o planeta Terra, aquela bola azul flutuando no espaço. A ideia é que dava para chutá-la. E ele pensou, ali dentro dessa bola, vista daqui, como se a gente pudesse pegá-la na mão ou chutá-la, flutuando no espaço, não está presa a nada. Tem bilhões de pessoas, todas brigando por alguma coisa, todas querendo alguma coisa e se dedicando firmemente a isso. Um pedacinho de terra, um terreninho, um apartamentinho, um carrinho, uma coisinha que é tão insignificante que daqui nem dá para ver. E ele foi tirando o significado das coisas em sua mente. Quanto tudo aquilo era tão insignificante, gente, por que as guerras, por que os conflitos, por que juntar tanta coisa?
aquilo era uma coisa insignificante diante da extensão da galáxia e de tantas outras inimagináveis. O que poderia significar aquilo? E ele disse que por um instante, quando ele se deu conta que aquilo não significava nada, ele entrou num estado de graça, de intensa felicidade. Entrou em um êxtase, uma felicidade intensa. E foi intensamente feliz. Ele não sabe quanto tempo, mas alguém depois veio me chamar. Ei, para de viajar, vamos trabalhar. Né? E aí, chamaram ele para o trabalho. E aí ele voltou. Mas ele fazia um esforço imenso para nunca esquecer aquele momento. E como ele era um homem que aprendeu a treinar a mente, que para ser astronauta ele passa por muitos treinamentos, ele tinha que treinar a mente para muitas coisas. Ele resolveu um dia parar. Todo dia, 10 horas da noite, ele parava e tentava se lembrar daquele momento. Porque ele acreditava que se foi possível, por uma fração de segundo que seja, era possível sentir aquilo de novo. E ele queria sentir aquela felicidade intensa outra vez. E toda noite, 10 da noite, por uns 20 minutos, ele parava tudo que estava fazendo e se devotava. Eu quero ser feliz outra vez. Eu quero alcançar esse estado de felicidade plena. E persistiu. Até que um dia ele conseguiu outra vez. Entrou nesse estado de êxtase, de graça e sentiu novamente. Ele disse, se é possível uma vez, por que não sempre? Se é possível 1 minuto, por que não 2? E ele se voltou outra vez, persistindo no treinamento para conseguir alcançar a felicidade plena novamente. E aí ele começou a cronometrar. 1 minuto, hoje consegui 2, hoje consegui manter esse estado por 3 minutos, e foi adiante, até que conseguiu 1 hora. Se é possível manter por 1 hora, é possível manter por 2, é só treinar a mente. Até que ele disse que naquele momento que ele estava dando a entrevista, ele era intensamente feliz durante todas as 24 horas do dia, sem exceção de 1 segundo sequer. Pois bem, no começo do livro vocês vão ler assim, este é um curso de treinamento da mente. Ele não pode ensinar o que é o amor, porque o amor transcende o que pode ser ensinado. Mas juntos podemos aprender a desfazer os obstáculos ao amor, e em sendo amor, é só felicidade. E poderemos outra vez, se treinarmos nossa mente, ser intensamente felizes. E esse estado de graça, de intensa felicidade, é essa revelação. Está associado diretamente à ideia da revelação, da iluminação. O que ele faz? Estende aos outros. Então, se ele alcançou esse estado, ele estendeu essa possibilidade a todos nós, no momento que ele diz, procura um livro que te ensine a treinar a mente para remover os obstáculos ao amor e você será intensamente feliz. Bom, nós achamos um. Ele não disse isso, né? Eu que estou sugerindo. Tá? Então, pode sim. Pode sim. Que nada pode ser trocado pela nossa alegria e pela nossa felicidade. Nós estamos treinando aqui. Né? Quando você está com alegria e
te oferecem um conflito. Em troca da tua alegria, o que a gente diz? Insuficiente. Insuficiente. Muito sábio. É um assistente muito sábio. Diria que é um papagaio. Ele sempre diz a mesma coisa. Mas é o papagaio que o cara conseguiu iluminar. Todo dia repetiu até que Treinar a mente. Se o Jorge pergunta que oração, eu falo insuficiente. Às vezes eu peço para ele, eu preciso da tua ajuda, porque ele é meu assistente para esses assuntos, né? Tal coisa assim, tem aqui uma pessoa me incomodando, mas eu estou no estado de alegria, será que eu troco? Aí eu vou precisar de 24 horas para analisar e te responder. Depois ele responde. É insuficiente. Então vamos contar outra história. O rei e seu sábio. O rei tinha um sábio, porque todo o reino precisava ter um sábio. O sábio era aquele que sabia de tudo para poder orientar o rei. E acontecia assim. Toda vez que acontecia alguma coisa, por exemplo, choveu demais, né? E a chuva levou as sementes que os agricultores tinham plantado. Ele chamava o sábio. Sábio, explica isso. E o sábio dizia: me dê 24 horas e eu lhe trarei a resposta. 24 horas depois, o sábio chegava lá para o rei e dizia: é para o benefício do reino. Então está bem. E o rei aceitava e dizia e pregava aos seus súditos: a chuva que levou as sementes, acreditem, é para o benefício do reino. E aí, quando dava uma seca, ele chamava o sábio. E o sábio pedia 24 horas para pensar e voltava com a resposta: é para o benefício. E o rei e o sábio fizeram amizade. E o rei gostava de caçar. Então, de vez em quando, os dois saíam juntos para caçar na floresta. Um dia, o rei, acidentalmente, com a faca de caça, cortou um dedo. E aí perguntou ao sábio: sábio, por que isto me aconteceu? O sábio pediu 24 horas para responder, como de costume, e voltou com a resposta: é para o benefício. E o rei disse: agora não. Eu estou, pela amizade que eu tenho contigo todos esses anos, tudo que acontece no reino, você diz, é por benefício. E eu aceito, né? Meu amigo, deixa, que importa, já choveu mesmo, já fez seca mesmo, tá bom, é por benefício. Mas agora não, né? Agora é comigo. Botou o sábio preso no calabouço do castelo, a pão e água. E o sábio já estava lá mais ou menos uns 30 dias, e ficou mais um pouco, e o rei resolveu ir caçar sozinho, né? Porque o amigo estava preso a pão e água, há já mais de 90 dias. E ele entrou na floresta, estava passando uma tribo de canibais, prenderam o rei. Os canibais, eles faziam oferendas para o deus dos canibais. Então, eles tinham um caldeirão que cozinhavam aquele a quem eles capturavam, e num ritual de danças e danças circulares que faziam em torno do caldeirão, né? Eles cantavam e ofereciam, enfim, aqueles a quem eles capturavam a seu Deus e depois jantavam, né? Então, prenderam o rei, e quando descobriram que ele era um rei, nossa, oferecer um rei ao nosso Deus, isso é uma oferenda que antes nós nunca conseguimos oferecer. Hoje vamos oferecer um rei ao nosso Deus, o Deus dos canibais. E botaram o rei no caldeirão. E começaram a dançar em volta. E de repente, um dos canibais que estava dançando em volta do caldeirão disse: parem tudo! Todo mundo parou, mas o que foi? Nós não podemos oferecer este homem a nosso Deus, mas porque eu percebi que lhe falta um dedo, ele é imperfeito.
e oferecer alguma coisa imperfeita ao nosso Deus, que é a perfeição, pode ofendê-lo profundamente. Aí tiraram o rei do caldeirão, deram-lhe um chute no traseiro e mandaram ele que sumisse dali, porque quase eles cometeram esse pecado de oferecer alguma coisa imperfeita ao seu Deus, que representava a perfeição. O sábio se recompôs, chegou no castelo, preparou um jantar e mandou chamar o sábio para jantar com ele. E durante o jantar, ele disse: sábio, você tinha razão. Graças ao meu dedo cortado, que você disse que era um benefício, eu não fui jantado canibais. Então realmente foi para o benefício. Mas diga uma coisa, sábio. E esses 90 dias que você ficou no calabouço, qual foi o seu benefício? O sábio mostrou as mãos. Ele tinha todos os dedos, né? Se eles tivessem caído caçar junto com o rei, ele teria sido a janta dos canibais. Então tudo é por benefício. Então o nosso assistente, que quando vocês tiverem uma dúvida se podem trocar alguma coisa, passe um WhatsApp. Ele vai dizer para vocês, vai orientar vocês direitinho. Tá? Sempre que precisar de uma orientação, vamos eleger o nosso assistente, né? Para assuntos de trocar alegria por qualquer outra coisa que não seja alegria. Tá? Ele é muito sábio para esses assuntos. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. É um treinar a mente. Então, sempre que nós tivermos um tempo disponível, lembra disso. Diga isso. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Assim, a única coisa que pode nos ferir é o nosso próprio ego. Se nós o estamos protegendo é porque acreditamos nele. E em tudo que acreditamos, nós acabamos sendo feridos por aquilo. Tá? Se a crença for do ego. Tá? Porque o ego, ele é só ataque e defesa. Se nós estivermos protegendo esta crença, tá? Nós estamos no ataque e defesa. Inevitavelmente nós vamos nos ferir. Outra vez é essa meditação inicial e final que fazemos sempre que nos encontramos. Né? Uma vez que você se declara estar à disposição para ser verdadeiramente útil, não precisa mais se preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que te enviou te dirigirá. Está aí. E ele vai te dirigir até quando alcançarmos o estado de cura. E eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E eu permito sempre que eu me coloco em estado de utilidade. Estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu te disse que para pensar em quantas oportunidades tens tido para alegrar-te e quantas tens recusado. Isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. A luz que te pertence é a luz da alegria. A radiância não está associada com o pesar. A alegria suscita uma disposição integrada de vontade para compartilhá-la e promove o impulso natural da mente para responder como uma só. Aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente diferentes tipos de resposta, privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração. Eu entendi aqui que é isso. Quando você vive a verdadeira felicidade, você entende o sentido que
que ele quer quando você está plenamente feliz, que você irradia isso. Quando você não é íntegro nessa... Você não percebeu e não sentiu isso totalmente, você não consegue passar isso adiante, dessa felicidade. A primeira frase, curar é fazer feliz. Curar-se é fazer o outro feliz? É isso que você... Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Isso é compartilhado, né? Porque você estende a alegria ao outro e com isso você cura a si mesmo. É assim, mas aquele que está totalmente... Se eu esperar ficar totalmente curado para poder curar, e se ele diz que eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar, então não vou conseguir me curar e nem curar ninguém nunca. Tem que tentar. É na medida. Então como é que isso vai funcionar? Eu serei curado na medida em que eu permitir. Dar e receber é a mesma coisa. Curar é fazer feliz. Então eu vou começar. Eu vou fazer feliz. Ele diz, quantas oportunidades você perdeu de estar alegre? Porque recusou a alegria. Então, para de recusar a alegria. Quando lá no início da nossa reunião de hoje, se colocou que Deus é alegria e quer que seu filho seja feliz. Por que nós não somos? Então, quantas oportunidades nós perdemos de ser feliz, de sermos alegres? Então, quando eu passo alegria, eu curo o outro do sofrimento e curo a mim mesmo por estender a cura, porque dar e receber é a mesma coisa e eu recebo tal qual eu dou. Então, curar é fazer feliz. É aquela, eu recebo paz, alegria e felicidade, estendo paz, alegria e felicidade. Você estende... Primeiro a gente estende, né? Você, primeiro recebe. Não, primeiro estende. Primeiro estende. Primeiro No momento estende. que você faz o bem para o outro, você recebe. Isso, porque assim... A iniciativa tem que ser para o outro. O outro ali está precisando de alegria. Estou precisando receber alegria para passar para o outro, mas você não sabe de onde vem. Você nem sabe que tem. Então o que você faz? Você dá alegria e aí você vai descobrir que você tem alegria. Tem porque recebe na hora que dá. Para dar, você tem que receber. Então é um movimento mais ou menos assim. Quando você estende a mão para dar, com a outra você recebe e aqui você passa aqui e entrega. É como a bênção. Você colhe a bênção e a estende. Mas você faz isso porque primeiro você se propôs a dar a bênção. Senão você não ia receber aqui para estender. Então, dar e receber é a mesma coisa, porque você recebe quando você dá quando você aceita receber. Mas o movimento é dar. Então, São Francisco, que já citei hoje, né, na oração de São Francisco ele teve essa compreensão. Né, que ele se propôs a ser verdadeiramente útil. Quando disse, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, né? E assim por diante. Em toda a sua oração ele foi colocando que ele queria levar a alegria. E curar é fazer feliz, é estender a alegria. Quando alguém está disposto a levar a alegria, ele estende a alegria e fica cada vez mais alegre. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Como é que você é útil para as pessoas? Se eu conseguir fazer feliz, se eu conseguir trazer alegria. Se eu não estender alegria, não vou curar o outro do sofrimento. Então, o outro está sofrendo porque ele está doente. Curar é fazer feliz.
Mas e a doença que ele tem lá no pé? Curar é fazer feliz. Faça feliz. Uma vez uma amiga me chamou na casa dela, porque ela estava lá com câncer, e mandou me chamar para ir lá. Ela já estava lá deitada na cama, lá recebendo aqueles soros lá de quimioterapia, aquela coisa. Né? E aí quando eu cheguei, a família me conduziu para lá e ficou a família inteira lá no quarto em volta dela. Então, Jorge, ela está recebendo isso porque ela está com tal problema, porque ela tem com tal dificuldade, e ela disse, sumam todos daqui. Fora, 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 fora. Estou cheio de ouvir sobre doença, sobre remédios, sobre não sei o quê. O Jorge, eu chamei ele aqui para me contar umas piadas. Estou precisando ser feliz. Estou precisando me alegrar, porque essa turma só fala na doença, parece que aumenta a doença. Em vez de tirar a minha mente da doença, eles colocam mais, parece que potencializam a ideia da doença. Não falam outra coisa, só em doença. E quando não é para dizer que eu estou, é para comparar. Sabe quem também está doente? E o assunto é só esse. O tempo todo. Então, curar é fazer feliz. Não olha para a doença, olha para a alegria. Estende a alegria. Vai tentar fazer a pessoa feliz. E a perna que não tem? Isso é irrelevante. Para não dizer a palavra relevante, vamos consultar o nosso sábio. Insuficiente. Insuficiente. Né? Isso não é suficiente para a gente ficar sem a alegria. Tá? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. E eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.